Olá, nação portista! Aqui tem mais um episódio do Olhar do Dragão, com uma entrevista a Luigi Mesquita, relatador que dá voz com emoção e paixão aos jogos do nosso Futebol Clube do Porto. Não percas a entrevista, fica connosco. Antes de mais, queria-te agradecer, Luigi, por teres aceito o nosso convite. É um prazer ter-te aqui na Dragons Rádio, já te seguimos há muito tempo, como disse a Inês, que gera mais as nossas redes sociais. E para nós é muito importante ter convidados como tu. Vou começar então com as perguntas. Se não tens nenhuma pergunta da Dragons sobre a Dragons Rádio, também se quiseres interromper, estás à vontade. Okay. E vou começar com as perguntas. Como começou a tua paixão pelo Futebol Clube do Porto? Antes de mais, quero agradecer também o vosso convite para estar aqui no vosso, a dar a minha, a responder às vossas perguntas aqui no vosso projeto, na Dragons Rádio. Que só o nome é bastante interessante, é Dragons, o nosso dragão, e rádio é algo que também vai muito em contra aquilo que eu faço, não é? E por isso mesmo aceitei logo o convite, porque desde que seja para ajudar ou também dar o meu contributo na ajuda destes projetos, que tal e qual como o vosso foi assim que começou o meu projeto, por isso é com muito orgulho também que estou aqui a dar-vos dar-vos esta entrevista. A paixão pelo Porto nasceu desde pequenino, como quase todos os portistas, incutida pelo pai, que é portista, era portista, ainda é portista, já não está cá, mas é portista da mesma, está lá, está no céu a ver o nosso Porto, Está lá a ver. está no céu azul a apoiar o nosso Porto, e foi a partir daí que senti também a paixão pelo Porto, sendo que a minha primeira explosão de alegria pelo Futebol Clube do Porto foi quando o Porto foi campeão europeu em 87, tinha eu 5 anos, e apesar de já ser portista, foi a partir dessa data que senti mesmo a paixão pelo Porto, porque ver uma equipa tão novo, com 5 anos, e ver logo uma equipa portuguesa, e o meu clube naquela altura, que ainda é felizmente, a conquistar um grande troféu, que para mim não havia dúvidas que este era o meu clube, é este clube que vou voltar a torcer até ao fim da minha vida. E depois, desde essa festa, desde aquele gol do Madger, aquele gol de calcanhar, foi uma explosão de alegria em minha casa, com o meu pai e o meu irmão a partirem os pratos que estávamos na hora de jantar, a partirem os pratos todos. Eu disse, isto é que é alegria ao máximo, por isso tem que ser deste clube, tenho mesmo que continuar a ser deste clube. E foi isso. Depois fomos para os aliados, para a festa, e senti mesmo que a paixão verdadeira pelo Futebol Clube do Porto nasceu mesmo, apesar de já ser portista, mas a mesma verdadeira paixão foi a partir desse europeu de 87. A partir desse momento. Desse momento, sim, sem dúvida. Bom, vou passar então para a segunda. Então aqui a segunda pergunta. Que sentes quando o estádio está ao rubro a puxar pela equipa? Quando estás sentado naquela cadeira de relatador e sentes o estádio a puxar assim pela equipa? Sem dúvida. Eu já, quando sentia, antes de ser relatador, quando ia ao estádio, que ia poucas vezes, nem ia muitas vezes ao estádio, ia poucas vezes ao estádio, a vibração já era muita, claro está, mas no lugar de relatador ainda é mais, confesso. Porque estar ali na bancada de imprensa, desde o primeiro minuto até o último minuto, com toda a energia, toda a adrenalina que é necessária para enviarmos aquela energia principalmente para aqueles que não estão a acompanhar o jogo na televisão, sendo que hoje em dia há muitos que acompanham na televisão, mas também acompanham através da nossa rádio, mas como temos que estar ali com a adrenalina no máximo, nos picos, com essa adrenalina e ouvir também todo o bruar do estádio à nossa volta, não tem explicação, é mesmo uma energia autêntica, principalmente lá está, quando o Porto está a ganhar, mas mesmo quando o Porto está a perder, e foi assim ao longo desta época também, com os adeptos a puxar pela equipa e também com os nossos ouvintes que tal e qual como vocês, penso eu, participam também na emissão, com os comentários e a deixar alguns comentários, esse apoio constante dos adeptos traz-nos ainda mais energia, e confesso que no estádio, sempre que também fora do estádio já aconteceu, em estúdio, mas no estádio sentimos muito mais emoção e estamos mais propícios a chorar, a sentirmos aquela emoção mais sentida mesmo, porque estamos mesmo no local, é completamente diferente. É completamente diferente. É claro que eu prefiro estar a fazer os jogos no estádio. Nós por várias razões, ao longo destas últimas épocas,
Os jogos fora fazemos sempre em estúdio, sendo que no Jamor, por acaso, vamos ao Jamor, vamos fazer lá no Jamor. Então vai ser bonito. Vai, espero que sim, espero que seja. Só que por diversas dificuldades técnicas, porque infelizmente em muitos estádios é difícil captarmos boa internet, e nós, como vocês, funcionamos através da internet, e como por muitas vezes é difícil fazermos assim as transmissões, optamos pela parte mais segura, que é fazer no estúdio. Os jogos fora, porque sabemos que no Estado Dragão temos todas as condições para transmitir, até porque transmitimos também para o Porto Canal, e está tudo muito mais ligado para termos melhores condições para fazer o relato. Mas sem dúvida que no estádio a emoção é diferente, de sentir toda a vibração daquele estádio, quando é os golos, a sentir a nossa bancada a tremer com os festejos dos golos, é incrível, é incrível. É qualquer coisa de épico, realmente. Sem dúvida. Principalmente em jogos como mais, que são até ao último minuto, ou que decidem alguma importância numa passagem, ou uns quartos final, umas meias finais, ou umas finais, e vai jogar até o último minuto, e isso sem dúvida ainda mais emoção traz, sem dúvida. Nós por acaso não temos a sorte de assistir a muitos jogos do Porto durante o ano, mas quando vamos a Portugal é rara a vez que não vamos assistir. Até há pouco tempo contra o Benfica na Taça de Portugal foi um jogo mesmo brutal de ir assistir, logo a ganhar ali por muitos gols de início, uma emoção. Ainda por cima fomos todos juntos, a família, o sentimento ainda é maior, ainda é mais forte. E também eu mesmo já assisti na altura ao gol do Kelvin, estava mesmo ao pé do sítio onde ele rematou, nem acreditava que a bola ia entrar, mas entrou, aliás 3 pancadas, e foi qualquer coisa. Não sei se nessa altura estavas a relatar nessa altura. Não, ainda não fazia relatos. Longe de mim pensar que ia estar um dia a fazer relatos do Futebol Clube do Porto. Até porque nunca passou pela minha cabeça quando formei a rádio, quando criei a Rádio Portuense, nunca tinha passado na minha cabeça de um dia estar a fazer relatos do Futebol Clube do Porto. Isto foi algo que surgiu do nada, teve que surgir. Teve que surgir porque tínhamos uma pessoa que fazia os relatos do Futebol Clube do Porto, que decidiu fazer os relatos do Futebol Clube do Porto na Rádio Portuense. Só que houve um dia que ele desistiu da rádio e já tínhamos o relato agendado. Eu salvo erro, era um Porto Belenenses. Ainda não era avançado, era o Belenenses. E nós já tínhamos anunciado o relato, não ia faltar aos nossos ouvintes. Nunca tinha feito um relato na minha vida. Foi que tu pegaste no micro. Seja o que Deus quiser, vou pegar no micro no estádio e vamos lá para o relato. Mas olha, por acaso tu tens muito jeito. Eu quando fiz a primeira vez, é claro que eu noto uma evolução fantástica desde que comecei até agora. Mas isto lá está, isto vem da paixão, isto vem, como é o nosso clube, uma pessoa ficou logo ligada àquilo, para além de ser a minha paixão rádio, ser uma das minhas paixões, aliada à paixão Futebol Clube do Porto, foi muito fácil uma pessoa conseguir evoluir e fazer ainda mais um relato com mais cuidado e mais emotivo. Mas noto, apesar de não ter corrido mal o primeiro, noto hoje em dia uma diferença brutal entre o primeiro relato e os relatos que faço hoje em dia também. Mas isto também faz parte parte do trabalho, da prática, sem dúvida, da prática e da nossa experiência, sem dúvida. Eu até acho que com os programas que vocês têm, que tu fazes até com o David Guimarães e tudo, acho que é pena não terem mais audiência, porque eu acho que são programas de grande qualidade em termos de conteúdo, e acho que devia ter bem mais audiência. Se calhar... Nós temos bom impacto no Facebook. No Facebook temos, que é o nosso forte. O nosso forte é no Facebook. No YouTube ainda estamos em crescimento. Porque nós temos 2 canais. Nós temos o canal da Rádio Portuense e o canal Portal dos Dragões. Nós transmitimos para 2 canais ao mesmo tempo. Pois, já reparei nisso. No Portal dos Dragões, no YouTube, Portal dos Dragões, conseguimos ter ainda boa audiência, principalmente os relatos, ainda temos alguma audiência. Nos programas não tanto, mas está a crescer no YouTube. Mais na parte do Portal dos Dragões, como é um canal mesmo dedicado aos adeptos do Futebol Clube do Porto, é natural que cresça aí mais audiência. Porque na Rádio Portuense, apesar de estarmos ligados ao Futebol Clube do Porto, temos uma abrangência maior de ouvintes, e temos ouvintes também do Benfica, do Boa Vista também temos bastantes, porque também fazemos relatos do Boa Vista, não sou eu que faço, como é óbvio, mas a Rádio Portuense também faz relatos do Boa Vista,
e temos ouvintes de vários clubes e é por isso também se calhar que não estamos tão engajados em termos de programas dedicados ao futebol como Porto. Mas no Portal dos Dragões, no YouTube e no Facebook também temos bastante audiência. Posso dizer que num programa mais fraco nosso, que termine e que olhemos para a audiência, o mínimo dos mínimos, anda ali uns 3 mil, 4 mil, é o mínimo que fazemos. Mas eu estou a dizer isto porque, por exemplo, nós vivemos em França e assistimos a streamer, não tem nada a ver com a tua profissão, mas assistimos a streamers que fazem relatos porque está muito agora na moda e tem mesmo muitas visualizações. Claro que o mercado não é o mesmo, o país é muito maior, mas eu acho que o vosso trabalho é de extrema qualidade e penso que mais tarde ou mais cedo vão ter ainda muito, muito mais visualização, porque... É que nós para além do... Nós estamos, lá está. Nós temos várias plataformas que estão divididas, ou seja, temos uma audiência no YouTube, outra audiência no Facebook, outra audiência em radioportuguense.com, que é a nossa emissão rádio. Temos a audiência do Porto Canal também, temos a audiência da FC Porto TV, ou seja, a nossa audiência está dividida. Está espalhada. Temos também a audiência do TikTok, que tem crescido de uma forma brutal, também os relatos que têm feito TikTok têm crescido bastante. Ou seja, a nossa audiência, se juntar toda a audiência num relato de futebol, por exemplo, contra o Benfica, chegamos às 120 mil, e isto só nas redes sociais, porque não tenho acesso ao Porto Canal e à FC Porto TV, que sei que também há muita gente que acompanha aí o relato nessa emissão, nessas plataformas. Mas tivemos uma altura que tivemos o nosso pico que foi maior, foi na altura da pandemia, porque o pessoal estava mais em casa, não ia ao estádio, e a audiência aí era brutal. Depois, quando o pessoal voltou a ir para o estádio, a nossa audiência diminuiu um pouco, mas agora na fase final do campeonato voltou a subir de forma estrondosa e estamos contentes com a audiência que temos, de facto. Temos muita gente que prefere tirar o som à TV e acompanhar os nossos relatos. Eu não sei se aí é o caso, mas muitas das vezes o relato tem com a transmissão televisiva tem assim um lapso de tempo de diferença. Um pequeno delay, sim. Um pequeno delay. Por norma tem, pode ter um pouco, principalmente quando estamos a fazer os jogos em estúdio. Porque quando estamos a fazer os jogos em estúdio, estamos a receber a imagem, estamos a receber a imagem, já chega mais, já por si só já chega mais tarde, e depois, como estamos a fazer via internet, é natural que saia também ligeiramente mais tarde. Quando estamos a fazer em estádio, por acaso, não há assim muita diferença. Há um pouquinho, mas é uma coisa muito, muito mínima mesmo. Pois. Mas é normal existir essa diferença, porque como trabalhamos com a internet, se tivéssemos frequência FM, coisa que não temos, era como um programa de rádio, daquelas rádios mais conhecidas, não é? Até chega mais cedo que a própria imagem. No nosso caso, não. No nosso caso há um pequeno delay, sem dúvida, também. Vou então aqui voltar com as perguntas sobre o Porto. A nível nacional, podemos fazer a dobradinha, conquistando a taça. Que análise é que fazes desta época e achas que poderíamos ter feito melhor nas competições europeias? Eu fiquei assim com um gosto um bocado amargo das competições europeias. Ontem, a ver a final da Liga Europa, do nível que lá estava, sinceramente, acho que o Porto... Eu também fiquei, porque eu sou muito sincero. Aliás, eu e o David dizemos isso, somos um pouco da mesma opinião. Se me dissesse assim, preferes ganhar a Liga Europa ou o campeonato, eu dizia que a Liga Europa, porque eu prefiro ganhar lá fora, prefiro ganhar nas competições europeias do que propriamente, sendo que, claro, ganhando o campeonato conseguimos estar na Liga dos Campeões de forma direta e é diferente. Mas fiquei um bocado, não digo triste, mas com pena de facto de ver o Porto e o Sérgio Conceição a ter deixado um pouco de lado nas escolhas que fez nos jogos da Liga Europa. Mas também chegámos ao final do campeonato e percebemos o porquê, e tem toda a razão do ter feito, até pelas escolhas que ele tinha que fazer e pela gestão do plantel que teria de fazer. Se calhar até poderíamos ter chegado à final da Liga Europa, mas se calhar não tínhamos ganho o campeonato, é uma verdade. Poderia ter acontecido isso. Mas se me pusessem a escolher, eu escolhia a competição europeia, porque prefiro ganhar 1000 vezes uma competição europeia do que propriamente cá em casa, porque em casa, em Portugal. Porque acho que o prestígio é maior, é outra coisa. Mesmo sendo uma Liga Europa, coloca o Porto num patamar elevado e é perfeitamente normal que um adepto de um clube estrangeiro esteja mais atento a uma Liga Europa, aos clubes de portugueses numa Liga Europa ou numa Liga dos Campeões. E eu acho que isso traz outro prestígio ao nosso clube. Foi uma pena, de facto, não ver o Porto nesta final da Liga Europa. Tínhamos toda a possibilidade de chegar lá e até conquistar o troféu, sem
sem margem para dúvidas também. Ainda por cima, assim contra o Lyon, uma equipa que não estava muito bem no campeonato nacional, mas eu já, assim que calhou o Lyon, eu já sabia que ia ser perigoso, porque o Lyon é uma equipa que contra tubarões saca sempre grandes jogos. É verdade. E é sempre complicado. Bom, foi com muita pena vermos o Porto a ser eliminado, mas pronto, lá teve que ser. É um bocado triste. Bom, passando para a próxima. Quem é o teu jogador favorito no Porto? Olha, é claro que é normal, eu gosto de todos os jogadores, mas aquele jogador que continua a subsistir mais, a que eu tenho um sentimento especial, é aquele Pepe. Pela idade que tem, pelos 40 anos, já lá estão a chegar, que é a minha idade quase, e pelo facto de manter uma energia autêntica, de ser um verdadeiro líder no meio da equipa, de dar tudo por tudo pela equipa, e tem aquele verdadeiro espírito à Porto, aquele espírito que é necessário na nossa equipa, e eu acho que isso é o principal, mais do que uma habilidade com os pés ou ser um craque. Eu acho que o espírito portista, o espírito tripeiro também é importante numa equipa, e acho que Pepe tem tudo isso, para além de todas as qualidades que ele tem, e de continuar em forma. Eu acho que ainda vamos ver o Pepe com pelo menos mais 2 épocas aí a bombar no nosso Porto. Para mim, o meu jogador favorito é o Pepe. No Porto e na seleção, porque a seleção, e na seleção também, dele neste momento. Que é e na seleção também, sem dúvida. E ele tem o seu lugar garantido por várias razões, pelo respeito também que os outros jogadores têm por ele, na seleção também, e por toda a experiência, sem dúvida alguma. Por mim, Pepe é o meu jogador favorito do Futebol Clube do Porto neste momento. Bom, vou deixar aqui a palavra ao meu amigo, ao meu irmão Augustino, Tininho, que vai começar vai continuar as perguntas. Vamos lá. Então, Luís, vou-te fazer aqui então a nossa 5ª pergunta. Quem gostarias que o FC Porto contratasse para a próxima época? A 5ª pergunta, que também tem muito a ver connosco, é o Penta, não é? O número 5 tem muito a ver com o Porto. Portanto, quem é que eu gostaria de ver na próxima? Sou sincero, não pensei nisso ainda não pensei nisso. Os jogadores eu gostaria de ver, uns que eu gostava de voltar a ver, se calhar pegando nisso, eu gostava de voltar a ver no Porto, o Hulk. Estava mesmo a pensar nesse jogador. Gostava de ver o Hulk. Estive em conversa com o Quaresma esta semana, gostava de ver o Quaresma outra vez na nossa equipa. Estive em conversa com ele, e ele também gostava de ter passado pelo nosso Porto esta época, novamente. Infelizmente, por várias razões, e isso também é normal e percebe-se, não foi possível ele voltar ao Porto, mas se Quaresma tivesse vindo para o Porto, acho que teria dado muitas alegrias também aos adeptos de Porto esta época. Prefiro voltar a falar em jogadores que eu gostaria de voltar a ver, porque ainda não pensei, ainda não parei para pensar que jogadores é que estão aí em crescendo, em forma, e que possam integrar a equipa na próxima época. Quem poderia responder a isso, acho que era o David, porque o David até tem um programa preparado para isso, que é o portal de Scouting. Ele se calhar já tem um plantel sombra. Eu acho que se calhar um dia ele pode ser vosso também próximo entrevistado, o David Guimarães. Temos que falar com ele. Acho que sim. E ele certo já tem um plantel sombra que ele gostaria de ver da equipa do Porto. Ele vai-nos dar uma análise minuciosa. Eu acho que sim, isso é. Com ele é mais certinho. O topo do topo era ir buscar o Cristiano Ronaldo, mas pronto, temos dinheiro para ir buscá-lo. Ora, exato. Isso é que é. E olha que muita gente fala, vê assim nas redes, muitos esportistas também a falarem mal do Cristiano Ronaldo, mas não se pode esquecer que Cristiano Ronaldo, e ele já mostrou isso publicamente, tem um carinho enorme pelo presidente do Porto, pelo Pinto da Costa. E isto não sabia. Eu também não sabia. Não sabia disso. Tem um carinho enorme. Ele próprio deu, quando veio cá ao Porto, que infelizmente de mais memórias para nós, que aquele grande gol que ele marcou no Dragão, um golaço, que ele marcou no Dragão na Liga dos Campeões. Eu só foi nesse jogo que ele deu uma camisola ao Pinto da Costa, do Manchester United, assinada por ele, onde ele, agora não me lembro bem da frase, mas ele vai ali com palavras muito elogiosas ao Pinto da Costa. E mesmo já depois disso, ainda agora, quando foi a seleção aqui no Dragão, nestes 2 jogos da seleção Dragão, foi visto e foi filmado ele em amena cavaqueira com o Pinto da Costa, e nota-se ali que Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo é uma figura mundial do futebol É. e ele sabe quem são as figuras mundiais de futebol, e sabe que Pinto da Costa tem o seu histórico Tem a e é seu- das maiores figuras de futebol mundial. Pinto da É. Costa é o Cristiano Ronaldo dos presidentes para nós, não é? Pois é no mundo inteiro o Pinto da Costa. No É mundo inteiro. coisa de... E o Não é Cristiano igual. Ronaldo sabe isso perfeitamente e acredito que o Pinto da Costa, no seu sentido de humor, já tinha dito ao Cristiano Ronaldo que um dia ainda vai ser jogador do Porto. Acredito que isso já possa ter acontecido. Nunca sabe, se calhar, um Nunca dia. sabe. Se calhar, nunca sabe. Epá, continuando aqui com o nosso Pinto da Costa, pronto, ele não é interno, né? E vai haver um dia onde ele vai ter que nos deixar, infelizmente. Certo, Mas certo. e então qual seria a tua a tua opção para o lugar dele? para o lugar dele? Ou assim? Epá, esta é uma Pá, pergunta difícil. é mas- uma pergunta muito difícil e eu acho que a maior parte dos esportistas devem ir mais ou menos pelo mesmo caminho, devem dizer mais ou menos a mesma coisa, porque acho que neste momento é difícil para nós não vermos um outro presidente que não o Pinto da Costa. Não conseguimos imaginar mais ninguém à frente do Porto para além do Pinto da Costa. É um facto que eu acho que quando o Pinto da Costa sair, deixar a presidência do Porto, vamos precisar de alguém que para além de tudo, o principal é alguém que esteja ligado mesmo ao mundo dos negócios e que perceba bem como é que funcionam as contas, a contabilidade, porque sabemos as dificuldades que o Porto passa neste momento, nesse aspecto, ou que pelo menos uma das figuras principais seja conhecedora disso, tenha um conhecimento grande na parte empresarial, digamos. O Porto é uma empresa e, como todas as empresas, precisam de lucros, e acho que faz falta ao clube alguém desse calibre. Falando em figuras mais visíveis do nosso Porto, vejo, para além de ele estar ali com o braço direito de Pinto da Costa, vejo o Vítor Bahia como presidente do Porto. Vilas Boas também se fala muito de Vilas Boas, mas eu acho que faz falta, vai fazer falta, já faz, mas acho que ainda vai fazer mais falta quando o Pinto da Costa sair da presidência, alguém que segure bem as contas e que tenha mesmo essa percepção do que é trabalhar uma empresa. E acho que faz falta alguém ligado ao mundo empresarial na cara do Porto. E há alguns por acaso, eu conheço alguns que até já foram falados nas últimas presidências do Porto, que acho que, para além do seu portismo, que conheço e sei que são de facto muito portistas, têm um grande conhecimento empresarial e acho que poderiam ser Boas opções. boas opções para o Porto no futuro. No futuro, quando o nosso presidente um dia deixar de ser mais tarde presidente. possível. Exatamente. Mas nós sabemos que isso é difícil, sabemos que um dia isso vai acontecer. Vamos lá ver o que é que o futuro nos traz. Mas espero que, acima de tudo, quem vier a ser presidente do Porto, que saiba segurar bem essa parte das contas, porque estamos com uma tarefa muito difícil nesse ramo e acho que é necessário mesmo alguém com um conhecimento elevado nesse aspecto. Sim, é verdade, é sempre complicado, mas acho que nenhum portista também se imagina sem o Pinto da Costa agora. Sempre complicado, é como perder um elemento muito importante da vida de um portista. Né? Porque o Pinto da Costa, lá está, ainda aqui há dias em entrevista com o Fernando Madureira, com o Macaco, nós estávamos a falar qual é eu que perguntei ao Macaco, foi uma pergunta ao fim e ao cabo estúpida, porque já sabia que ele ia responder aquilo e eu próprio também, para mim, sinto isso. O Pinto da Costa, para além de ser uma figura do Futebol Clube do Porto, é também uma figura da cidade do Porto. Para nós, para além, não o facto de ser portista, mas acho que como portuense também, Pinto da Costa é aquela imagem, ele é uma pessoa que simboliza o norte de Portugal, neste caso a cidade do Porto, quer na defesa da cidade, quer na defesa do clube da cidade. Por isso acho que Pinto da Costa é, sem dúvida nenhuma, uma imagem não só do Futebol Clube do Porto, como também da cidade do Porto, e por isso está naquele patamar que nós dificilmente, e nós não queremos, mas que um dia vai acontecer, que ele saia da presidência. Vou continuar então com as perguntas. Foi com a rádio que surgiu a oportunidade de conjugar o teu amor pelo Porto com a tua profissão? Sim, foi por aí. Eu, quando criei a rádio, nunca pensei que esta poderia ser a minha profissão, poderia ser a minha área. Apesar de eu ter estudado comunicação, nunca pensei que um dia poderia ser a minha área.
Então eu comecei a criar a rádio em 2014, pela aquelas paixões que eu já vos tinha referido, a cidade do Porto e também, até mais pelo início, até foi mais só pelo facto de gostarmos da cidade do Porto. O futebol veio depois. O futebol começou a surgir quando o Carvalho Araújo, que foi ele que fundou a rádio comigo, a Rádio Portuense, ele sempre teve o desejo de fazer relatos de futebol. E então ele começou a fazer o relato. O primeiro relato que fizemos na rádio foi de um clube da Distrital, que foi o Sport Rio Tinto, no futebol amador. Foi aí que começámos a fazer os primeiros relatos e reparamos que em termos de rádios online havia poucas rádios que faziam relatos de futebol a nível de rádios online. E a partir daí começamos a fazer então os relatos do Sport Rio Tinto, que eles abriram-nos portas lá para termos lá o espaço para fazermos as nossas emissões, e começámos a fazer lá os relatos de futebol. Contudo, estávamos insatisfeitos só com os relatos do Sport Rio Tinto e queríamos chegar à Liga Principal. O Carvalho Araújo, como era boavesteiro, boavesteiro, estava a chegar à altura de um Porto Boa Vista, ou neste caso do Boa Vista Porto, e ele decidiu, já que fiz aqui já alguns relatos, já estou aqui com alguma prática, por que não irmos fazer o derby da Portuense, o derby da Invicta? Então, olha, vamos tentar a nossa sorte. Porque nós na altura ainda não tínhamos carteira profissional para pedir a acreditação. Só como já tínhamos algum currículo feito enquanto rádio, noutras áreas, não só no futebol, mas noutros projetos, noutras áreas, enviámos o pedido ao Boa Vista e eles aceitaram logo o facto de podermos estar lá com a Rádio Portuense e fazer o nosso primeiro relato na Primeira Liga. E para nós foi um orgulho enorme chegar ao Estado de Bessa e a fazer logo o derby portuense. A partir daí começou logo a explosão de ouvintes na Rádio Portuense, até pelo facto de no Boa Vista também, na altura, quando começámos a fazer, o Boa Vista na altura não tinha transmissão televisiva, dava só em rádios, e fomos buscar muitos ouvintes a partir daí, porque os boavisteiros não tinham onde acompanhar o relato do Boa Vista e era na Rádio Portuense que eles seguiam os jogos do Boa Vista. Depois surgiu essa vertente de fazer os relatos do Porto, aquilo que eu já expliquei há pouco, de um dia de um colega não querer fazer os jogos do Porto, e eu decidi fazer, e a partir daí, eu disse, não é isto que eu gosto mesmo de fazer, vou continuar a fazer os jogos do Porto aqui na Rádio Portuense, e continuei a fazer os jogos do Porto na Rádio Portuense. Mais tarde, convidei o David para ser meu comentador, para fazer os comentários. O David já tinha um programa também no Porto Canal, eu conheci o David a partir daí, e convidei ele para ser meu comentador nos Jogos do Porto. Começamos a fazer na Rádio Portuense e no Portal dos Dragões. No Portal dos Dragões surgiu a possibilidade de eu deixar o trabalho que eu tinha para entrar no mundo da comunicação. Eles convidaram-me na altura, o Portal dos Dragões é um outro projeto, que agora também está englobado no projeto de Rádio Portuense, mas na altura era um projeto individual. Conheceram o meu trabalho, e até não foi por causa de um relato, foi por causa de um vídeo de motivação ao Futebol Clube do Porto, que eu também fazia vários, e deixei de fazer, mas fazia vários vídeos de motivação ao Futebol Clube do Porto, e fiz um que foi muito viral, e o Portal dos Dragões conheceu-me, a pessoa que está por trás do Portal dos Dragões conheceu-me a partir desse vídeo, e a partir disso descobriu também que eu fazia os relatos na Rádio Portuense. Ele juntou o útil ao agradável e fez-me um convite para ir trabalhar para ele, porque eles estavam a precisar de uma pessoa a tempo inteiro no Portal dos Dragões. Convidam-me para ir trabalhar. Eu não pensei duas vezes. Eu trabalhava no ramo da moda, do comércio, não pensei duas vezes, até porque eu já não gostava muito daquilo que eu fazia, e se pudesse fazer algo que eu gostasse, melhor ainda. Juntaste o útil ao agradável. Claro, ouro sobre azul. E eu aceitei de imediato, fui para o Portal dos Dragões, para além de que ele estar a fazer trabalho diretamente para o Portal dos Dragões, e ele permitiu-me que eu fizesse também, continuasse a Rádio Portuense, a fazer conteúdos para a Rádio Portuense, e melhor ainda. Ou seja, consegui evoluir a Rádio Portuense enquanto estive a trabalhar no Portal dos Dragões, e depois mais tarde, com o evoluir, que há muita história, podia estar aqui a contar várias situações da história do crescimento da rádio, mas vamos estar aqui muito tempo, e se calhar foi abaixo o som. Portugal, até conhecer os nossos estúdios e por aí, e até fazerem alguma emissão lá no nosso estúdio. Mas temos uma história bastante interessante de tudo que se passou até agora. Mas depois, mais tarde, surgiu o convite do Futebol Clube do Porto. E quando esse convite surgiu, meu Deus, quando esse convite surgiu, eu não pensei que lá, para começar, isso nem é uma questão de pensar, foi logo de aceitar.
e saber que estou a fazer o relato a partir de um projeto que fui eu que criei, o projeto Rádio Portuense, ter sido também um dos pioneiros nos relatos online, porque a Rádio Portuense, em nível de rádio, foi a primeira rádio a fazer esta vertente interativa nas redes sociais. E na altura, e eu posso dizer aqui, já disse isto noutras entrevistas, na altura fomos gozados por outras rádios profissionais, dizem eles que são profissionais, de estarmos a fazer um relato com as pessoas a comentar e nós a falar com as pessoas e com uma câmara apontada a nós, para as pessoas verem a reação e a nossa emoção, que isso faz todo sentido, as pessoas verem a reação do nosso e da emoção do que estamos a fazer. E na altura, quando começámos a fazer isso, até foi no jogo da seleção portuguesa, começámos a fazer esse tipo de emissões em Aveiro. Olha, em Portugal. Somos de lá de Aveiro. Olha, estás a ver? Foi lá no estádio de Aveiro que fizemos, foi no Portugal Andorra, salvo erro. Em setembro de 2016 fizemos a primeira emissão para as redes sociais, com imagem, com câmara, e começamos, e explodiu mais as nossas emissões a partir desse momento. Mas na altura foi visto um bocado de lado por outras rádios que lá estavam ao nosso lado, porque pensavam que, olha, estão aqueles a fazer figura de palhaços, ou figura ridícula. Eram vistos como ovnis, era um bocado um ovnis, mas é sempre assim, mesmo no mundo, no mundo profissional é sempre assim. Sim, isso também. Hoje em dia está diferente porque as coisas evoluem e nós podemos dizer que fomos dos primeiros a evoluir neste tipo de relatos, porque hoje em dia, basta, para quem nos gozou hoje em dia fazem a mesma coisa. Aplauda. E tu agora hoje em dia vês as grandes rádios que também não fazem como nós ainda, mas já fazem alguma coisa também com o telemóvel a filmar a cara deles e a fazer esse tipo de relato com imagem. Mas voltando àquilo que eu estava a falar, quando surgiu o convite do Porto, claro, isso foi um orgulho enorme e neste momento são 4 épocas já a fazer o relato para o Futebol Clube do Porto. E é com muito orgulho que neste caso, uma vez que o Porto não pode transmitir os jogos são direitos televisivos, são da Sport TV, posso mesmo dizer, e essa é a verdade e é factual, que somos a voz oficial do Futebol Clube do Porto nos Jogos do Porto, porque a primeira pessoa ligada ao Futebol Clube do Porto que está a falar aquilo que está a passar no relevado sou eu e o David Guimarães, neste caso as figuras oficiais do Futebol Clube do Porto que dão cara, ou neste caso dão voz aos Jogos do Futebol Clube do Porto. Mas fico muito contente de também já ver outros projetos como o vosso a crescer, e porque é importante nós defendermos realmente o nosso Futebol Clube do Porto, as nossas cores, e para falar mal já há muitos, e por isso temos que crescer também, temos que crescer com o nosso Porto e com o azul e branco, e quantos mais formos a defender o nosso clube, melhor. Tu há bocado falaste de carta profissional e acreditação, nós não temos conhecimento nenhum nesse meio, e queria saber, por exemplo, o jogo do Porto, qualquer jogo do Porto, tu tens foste convidado, não é, como tu dizes, mas tens uma acreditação, e só a tua carta profissional te permite relatar os jogos lá no Estádio do Dragão. Se não tivesses, não podias, não é? Neste caso, até se calhar, se não tivesse surgido o convite do Porto, começou a figura oficial do Porto, se calhar até necessitava dessa carteira profissional. Mas nós, para começarmos a ser acreditados, não só para os jogos de futebol, como também enquanto rádio, fazemos a cobertura de eventos, de festivais de música, de o que quer que seja, e tínhamos de estar acreditados como imprensa para tal. E para isso foi necessário nós legalizarmos a rádio. A Rádio Portuense está legalizada enquanto rádio online, e a partir daí passamos a outra fase, que foi pedir a nossa acreditação equiparada à jornalista, ou seja, apesar de não termos o curso de jornalista, temos todos os direitos e deveres de um jornalista. Mas a carteira de jornalista. Exatamente, como temos uma carteira equiparada, temos que fazer todos os deveres e todos os direitos que o jornalista pode e deve fazer. Estamos acreditados como tal e temos carteira profissional para tal. E isso permite-nos aceder a jogos de futebol, a eventos, ou neste caso, e vamos imaginar, nós neste momento temos muitos estagiários na Rádio Portuense que aprendem connosco, que vêm praticar connosco, e outros colaboradores que vêm trabalhar e aprender um pouco de rádio, mas como nós somos uma rádio licenciada e como o diretor da rádio, neste caso sou eu, Carvalho Araújo, temos carteira profissional, podemos pedir
autorização a quem quer que seja para essas pessoas também serem acreditadas para o evento que nós pretendemos cobrir, seja futebol, seja festivais de música, o que quer que seja. Mas para isso, de facto, é necessário hoje em dia cada vez mais teres essa acreditação, essa carteira, para poderes ser mais facilitado o teu pedido de acreditação. Eu estava-te a fazer esta pergunta porque quando lançámos o... Desculpa, eu agora não estava a ouvir, estava a receber uma chamada, agora está, ok, já estou a ouvir. Eu estava-te a fazer esta pergunta porque quando lançámos os relatos com o meu irmão, foi um bocado assim com o sonho de, se calhar um dia, chegar ao Estádio do Dragão e relatar o jogo. Mas claro que era um sonho, nós sabemos que o grande obstáculo seria o obstáculo profissional e mesmo jurídico, o estatuto, estar ali numa cadeira, mas é claro que é uma coisa que nós guardamos assim bem alto na nossa cabeça como um objeto, não é bem um objetivo, é mais um sonho. Não sabemos se isso será possível um dia, até como convidados ou poder assistir a um relato. Pode acontecer, isso o que eu digo sempre a toda a gente é acreditarem no projeto que estão a fazer e se o vosso trabalho for feito com seriedade, apesar de estarmos a fazer isto como uma coisa que gostamos de fazer e é uma coisa que para o nosso bem-estar e que é uma coisa que usamos até para o nosso passatempo, né, no nosso caso, mais agora, e eu felizmente posso dizer que é a minha área profissional, mas no vosso caso ainda não é, mas pode parecer. No meu caso já não vai ser porque eu sou jurista de profissão, mas aqui o Tininho não se sabe, o Tininho nunca se sabe, né? Que ele até tem assim um jeito com o micro na mão, mas... Claro, isso é uma questão de acreditar, porque lá está, é aquilo que eu vos disse há pouco, eu também nunca pensei um dia estar a fazer isto que faço agora, e as coisas foram surgindo, porquê? Porque o trabalho, fomos fazendo o nosso trabalho, fomos mostrando o nosso trabalho, fomos crescendo porque fazemos as coisas e continuamos a fazer, claro está, de forma séria, mesmo quando isto não era a nossa profissão, e convém mostrarmos o nosso lado também profissional da coisa para as pessoas acreditarem no nosso trabalho. E as coisas mais tarde ou mais cedo são recompensadas, isso um dia acontece, isso que vocês estão a dizer, um dia, se vocês continuarem com o vosso trabalho, acredito piamente que um dia vocês estejam, nem que seja um dia que o Porto vai jogar aí a França e vocês peçam acreditação para o Porto, para irem ver o Porto estar aí, e vocês terem essa possibilidade de ir ver o Porto aí, ou mesmo quando vierem cá a Portugal novamente. Ao Estado da França. Exato. Também tenho boas memórias lá. Nós vendo aqui em 2016 a final do Euro contra tudo e contra todos, foi qualquer coisa mesmo, foi bem vivido. Sim, depois nós também, o nosso objetivo, né, é mesmo o Dragão, porque quando nós já lá vamos ver os jogos, nem que sejam jogos contra equipas mais pequeninas, é porque não é sempre contra o Benfica, contra o Sporting ou assim, mas já é uma emoção enorme, só estar ali com os adeptos. Eu lembro-me quando era pequenino também tinha ido ver o meu primeiro jogo da Liga dos Campeões. Há bocado falaste foi a Supertaça em Aveiro que estavas a relataste? Não, a primeira vez que fizemos um relato com imagem, com a câmara a filmar-nos, foi num jogo da seleção. Foi em Portugal, eu acho que foi em Portugal-Andorra, salvo erro, já não recordo bem, mas acho que foi em Portugal-Andorra. Foi em Aveiro que fizemos isso pela primeira vez. Mas é o que eu estava a dizer, pronto, é sempre outra emoção e pelo menos quando nós chegamos e entramos logo no estádio é sempre uma coisa fora de normal, estar a ver aquele ambiente louco. E é uma emoção particular, até porque nós começámos há pouco tempo, né? E ainda estamos pouco rodados e também vamos melhorando pouco a pouco, mas é certo que nem deve ser fácil de gerir a emoção e o trabalho profissional ao mesmo tempo, porque estás ali a relatar, tens um dever a cumprir, porque estás a relatar para os outros, não é para ti. E até por isso que nós ainda vivemos muito como adeptos, a relatar ainda é muito... Nós continuamos, e eu felizmente, lá está, porque nós criamos esta forma de relatar e estamos o nosso relato vai para canais dedicados a adeptos do Futebol Clube do Porto. Ou seja, é claro que também mudamos um bocadinho, mas mesmo assim nós não nos preocupamos muito com a vertente... Como é que é de explicar? Parcialidade. Parcialidade, sim, porque nós continuamos, as pessoas quem nos acompanha,
sabe que somos adeptos de Futebol Clube do Porto e sabem que vão ouvir um relato direcionado para os adeptos de Futebol Clube do Porto. Mas se fizeres as tuas coisas lá está, com seriedade, nós também temos muitos ouvintes dos outros clubes que vêm a dar-nos parabéns e que gostam de acompanhar a nossa emissão na Rádio Portuense, quer sejam adeptos do Benfica, do Sporting ou de outro clube qualquer que esteja o Porto a jogar. Temos muitos ouvintes também dos outros clubes que gostam de acompanhar o nosso trabalho. Mas sabendo de antemão que o nosso relato é direcionado para adeptos do Futebol Clube do Porto. Por isso eu acho que mesmo vocês estando ligados a fazer algo direcionado para o Futebol Clube do Porto, é continuar a fazer isso porque é a vossa paixão e acredito que um dia, se vocês tiverem que fazer um relato mesmo num estádio, isso possa acontecer, sem dúvida. Querias dizer alguma coisa? Não, pois é o que eu estava a dizer, nós também damos muito valor aos vossos relatos, menos a vocês dois, porque vocês conseguem viver aquela emoção que nós de certeza já aqui no nosso tipo de estúdio Claro. demos aqui muita emoção e de vez em quando vamos para as coisas que não devemos de fazer, né? Mas é a emoção de portista, é um campeonato inteiro, de vez em quando a sofrer, né? Mas pronto, também é importante ver, vocês também têm uma importância enorme porque são pessoas que se controlam e pronto, também sabem ser portistas, porque nós quando ouvimos um relato ou até as vossas emissões e essas coisas, vocês dá para ver que é portista e não há é importante para nós ter exemplos, né? Por exemplo, nos relatadores, eu, assim como imagem, nem sequer era portista, quem gostava mais de ouvir era o Jorge Prostrelo. Achava que ele tinha uma coisa de especial e gostava muito de o acompanhar a relatar, sobretudo os jogos da seleção. Ele era muito neutro mesmo. Eu, por acaso, ouvia um que também era um relato, por acaso, também era direcionado para o Futebol Clube do Porto, que dava na antiga Rádio Festival, e ele até era brasileiro, o locutor era brasileiro, era portista, era brasileiro, que era o Amaro, e eu ouvia muito com o meu pai também os relatos de futebol. Foi a partir daí que eu comecei também a gostar de relatos de futebol, apesar de lá estar, nunca pensar um dia fazê-los, mas foi porque ele também colocava muita emoção, também era um relato direcionado para portistas, desde logo também, e foi a partir daí também que senti aquele bichinho da rádio, porque isto, quando ficamos com este bichinho é algo que fica connosco para sempre. Esta vertente de rádio, de comunicação, é algo que a partir do momento que começamos a fazer uma vez, dificilmente que vamos querer sair. Pois. Mas acho que é importante também termos alguém por onde seguirmos e ter alguém para tentar fazer um trabalho idêntico, mas o ideal mesmo é vocês fazerem algo original e genuíno, porque só assim é que vocês vão se destacar. A diferença foi assim que eu e o David nos destacamos até à altura dos demais, e é assim que quem vier agora vai se destacar, é de ser genuíno e fazer coisas diferentes para conseguir destacar-se no meio de tantos relatos, tantas emissões. Sim. Bom, vou deixar aqui a palavra à Inês, ela vai fazer o resto das perguntas. Muito bem. Inês. Olha, continuando, tu já fizeste inúmeros relatos do Porto. Acredito que já tinhas perdido a conta ao número de relatos que fizeste. Já. Tenho pena, por acaso tenho pena. Gostava de tê-los contabilizado, mas já não sei quantos. Qual é assim a memória que te fica mais na cabeça de um relato? Qual é que foi a que te marcou mais? O gol do Herrera no Estádio da Luz também, quando o Porto permitiu o Porto ser campeão. É logo o primeiro que me vem à memória, porque foi o primeiro relato que o Porto fiz quando o Porto foi campeão, e foi também num clássico, no nosso salão de festas também, e foi um gol já também nos últimos minutos, aquele gol do Herrera. Nessa altura ainda não fazemos no Porto Canal, ainda não fazemos no Porto Canal, e nesse dia o nosso estúdio foi em casa do David, que estávamos a fazer essa emissão. E sem imagem também, não tínhamos imagem. Por acaso esse show que fizemos sem imagem, foi só através de áudio. Tenho pena também porque tinha ficado umas imagens espetaculares. E é logo que me veio à morte, porque foi logo o primeiro relato que eu fiz que chorei. E eu e o David choramos, agarramos ao outro. Eu atirei o microfone para o chão e só via eu e o David de fundo a gritar golo e a festejarmos o gol do Porto. E também ficou viral esse relato na altura, porque foi o gol do Pentachal, o gol que tirou
o Penta ao Benfica e foi com o gol do Pentachau e até fizeram músicas com a música do Pentachau de fundo, com o nosso relato. Isso foi o relato que está mais marcado. E depois tenho mais recentes, por exemplo, o gol do Sérgio Oliveira em Turim, na Liga dos Campeões também. Estava a ouvir esse gol, quase partia a cama a saltar. Foi fantástico. E agora que lá está o gol do Zaidu também, mais recente, espetacular também. Muitos mais, mas assim os mais de memória, para mim, em primeiro coloco do Herrera, em segundo o do Sérgio Oliveira e em terceiro agora este do Zaidu. Em questão, assim, já referiste que gostas muito de teu como relatador. Trocarias esse lugar por um lugar de adepto em alguns jogos do Porto? Sim, aqueles jogos mais decisivos, mais importantes. Trocarias o teu lugar de relatador que tem de estar ali focado no relato para estar a vibrar no meio dos adeptos? Não, e digo porquê? Porque, principalmente no Dragão, eu sinto-me na bancada, e é notório, porque nós cantamos, se for preciso cantar as músicas da claque, cantamos as músicas da claque. Se for preciso saltar, saltamos. Se for preciso abraçarmos o adepto que está do nosso lado mesmo da bancada de imprensa, vamos lá e abraçamos. Por isso não trocava, porque eu sinto-me, apesar de ser relatador, está a fazer uma emissão para os adeptos que estão a ouvir, sinto-me adepto ali, principalmente o Dragão, claro está. Por isso não trocava o lugar de relatador, até porque é a emoção a dobrar, estou a sentir a emoção e estou a transportar essa emoção para quem não está no estádio. E isso orgulha-me de fazer as pessoas sentirem essa emoção. É importante. E é fantástico, por exemplo, ainda agora na Festa do Porto, pela primeira vez, eu e o David fomos engolidos pelas pessoas, porque as pessoas reconhecem o nosso trabalho. E foi fantástico, e eu nunca tinha sentido isso, principalmente no meio da multidão. E andámos a passear no meio da festa e as pessoas a virem ter connosco, olha, o gajo da rádio, e abraçar-nos, ou a cantar as músicas que nós inventámos nos jogos agora, aquelas músicas que fizemos, o pessoal a cantar connosco, e isso é bom para nós, porque o nosso trabalho de facto é reconhecido por aqueles que nós queremos que seja reconhecido. E é claro que são estas pessoas que nos interessam, que reconhecem o nosso trabalho. Sabemos perfeitamente que há outros que reconhecem o nosso trabalho, mas que não o vão dizer, porque é tudo dor de cotovelo. É uma azia. E há bocado falaste de imagem, e é verdade que eu não tinha pensado nisso, mas agora, já que falaste de imagem, acrescenta algo ao relato, é uma coisa, deixa uma memória diferente. Acrescenta. Quem está a ver, quem está a ouvir o relato, neste caso, principalmente que se for direcionado para um clube, como nós fazemos, as pessoas gostam de ver, de sentir a reação das pessoas, de quem está a fazer o relato e das pessoas estão a dizer. Por exemplo, pelo lado negativo, aconteceu com o Benfica quando foi o gol de Kelvin, os relatadores da BTV. Estavam a ser filmados, aquilo correu-lhes mal, aquilo ficou viral para o lado negativo. Nisso do viral até vos pode ajudar, nas plataformas das redes sociais e tudo, a viralizar. Sim, e eu sou sincero, se um dia tiver que acontecer isso, pelo lado negativo, se um dia ficar como longa, não me importo, porque lá está, a emoção de um adepto é assim, ficas triste, ficas contente. Claro que eu já estou contente de ter sido vitórias, não é? Mas pode acontecer um dia e eu ficar com um grande melão e um dia estar aí viral, porque olha os melões dos gajos do Porto Canal. Isso pode acontecer um dia, mas até lá deixa-me gozando das felicidades que vamos tendo com o nosso Porto. Mas se isso acontecer até é bom sinal, porque quer dizer que tu tens muita gente a ver e que souberam guardar o momento. É sinal que estão atentos. Uma coisa que não vamos ser virais, isso vai acontecer, não vai acontecer mesmo, foi como também foi viral, mas foi péssimo, foi do mais nojento que houve, foi quando foi também a BTV a insultar os técnicos do Futebol Clube do Porto em plena emissão, em pleno relato. E isso nunca vai acontecer da nossa parte, muito pelo contrário, nós também brincamos com os adeptos, brincamos no bom sentido com os ouvintes dos outros clubes que vêm comentar connosco. Pode, às vezes somos insultados em direto, por acaso são poucas vezes, mas também às vezes somos insultados, mas nós respondemos de forma suave. Já reparei, às vezes é bastante engraçado. E gostamos de sentir essas pessoas do outro lado, porque de facto estão naquele lado, se estão a ouvir é porque gostam de ouvir. É verdade. E eu até gosto dessas situações. Olha, assim, agora recentemente o Porto lançou aquele relato inclusivo, o áudio descritivo. O que é que tu achaste desse projeto que o Porto agora lançou? A Rádio Portuense foi pioneira nisso também. Nós, enquanto Rádio Portuense, fomos os primeiros
a fazer audiodescrição, porque em Portugal só existem 2 pessoas que fazem audiodescrição, que sou eu e o outro rapaz, que é o Miguel. Somos os 2 únicos que temos formação da UEFA para fazer esse tipo de relato. Nós, enquanto Rádio Portuense, já o fazemos desde que eu tive essa formação, ainda para nós, para quem vê, para quem tem a percepção do jogo, se calhar não nota isso, mas temos o feedback das pessoas que de facto são cegas, que não têm a possibilidade de ver, e temos muitos ouvintes que o são, e percebem de facto que a audiodescrição faz todo sentido. O Porto, nesta época, felizmente colocou isso também em vigor, e acho isso muito importante, de facto, para os adeptos de cegos ou com deficiência visual que não têm capacidade de ver o jogo. Sendo que, e eu acrescentei algo diferente, porque supostamente esse relato seria um relato mais monótono, mais feio, digamos, não tão agradável para quem... mais descritivo para quem não gosta da emoção, mas felizmente nós conseguimos aplicar, a emoção está toda lá e a audiodescrição também está toda lá. Claro que isto é preciso, lá está, a experiência, é trabalhar. É muita prática também, é preciso prática. Muita prática, é preciso fazer jogos, e eu não faço só futebol, acho que também ganho alguma experiência a fazer jogos de handball, jogos de basquetebol, jogos de hóquei patins, porque são outras modalidades, são outros ritmos, e acho que isso ajuda também a crescer enquanto relatador. Deve ser fácil. E eu consigo juntar tudo. E eu digo isto sem pudor nenhum, o nosso relato, Rádio Portuense e Porto Canal, é o relato mais completo que possa existir, porque interagimos com as pessoas, temos audiodescrição, temos um relato normal, está tudo incluído no pacote dos nossos relatos, e é por isso que a audiência vai crescendo, sem dúvida. E também vimos que vocês fazem também o Porto B, não é? Não é às vezes, uma ligação com o Porto diretamente, mas é para vocês. Sim, sempre possível faço o Porto B, faço também as competições europeias do Sub-19, a Youth League, por exemplo, a Liga dos Campeões do Sub-19, eu sempre que possível faço também. Aliás, fiz todas. Infelizmente o Porto também não conseguiu chegar muito longe, mas também passou a fase de grupos e fiz todos os jogos. Tento fazer também as modalidades sempre que posso, faço as modalidades, e agora que estamos na reta final parei um bocado porque foram muitos jogos seguidos agora com o Porto e também com todo o trabalho que eu tenho na Rádio Portuense, não é só futebol. A Rádio Portuense é tudo que envolve a Rádio Portuense, estou por trás daquilo. E tive que parar um bocado, mas agora na reta final vou voltar, aliás já pedi a acreditação agora para o Porto Benfica, de handball, neste sábado. Vou ver se estou lá a fazer o jogo, e nesta reta final quer do handball, quer do hóquei patins, vou ver se também faço os relatos desses jogos. Aqui a nossa última pergunta, só vou terminar esta parte da entrevista. Como é que tu descreves o Futebol Clube do Porto em 3 palavras? Paixão, sentimento e genuíno. O Porto é como a cidade, é como os portuenses, é um clube genuíno. Eu acho que lá está, o Porto é a verdadeira imagem do que são os portuenses, do que são o Norte em geral, mas que lá está, estou a referir portuenses porque é o clube da cidade do Porto, mas é um clube, muita gente diz isso, mas eu acho que isso até pode ser visto de forma positiva, chamo clube do bairro, mas eu até acho que isso é bom, porque um clube do bairro é um clube com sentimento, é um clube que joga com sentimento, com paixão, com garra, e por isso o Porto, se chamarem clube do bairro ao Porto, eu até sinto isso como elogio, porque de facto o Porto representa o bairro, se eles querem assim dizer, que é o norte de Portugal, que é a cidade do Porto, onde há muita paixão, onde há muito sentimento, e acho que de facto a paixão, o sentimento e ser genuíno são 3 características que estão muito intrínsecas ao Futebol Clube do Porto. Sim, o Porto é sempre uma equipa, pelo menos agora que Sérgio Conceição está lá, até todos os jogadores que têm passado pelo Porto têm dito a mesma coisa quando vão embora, é sempre emoção deles que até choram antes de ir embora e tudo, porque é verdade que o Porto quando algum jogador passa por lá sai sempre com muita emoção e com muita paixão pelo clube.
Portanto, isto não é só nós esportistas que dizemos, também é os jogadores e deu para ver já a festa que nós fizemos lá na Luz, eles fizeram também, nós também foi uma festa, mas eles acho que foi outra coisa. Então, vemos isso nos jogadores que já saíram do Porto, e grande parte deles, se falam sempre do Porto e gostavam, se ainda têm possibilidade de jogar, gostavam de voltar a jogar no Porto, e aqueles que já não podem jogar, e aquelas lendas que já saíram do Porto, falam sempre do Porto com carinho, e mesmo que tenham passado pelo Porto, pelo Benfica ou pelo Sporting, eles vão dar maior realce ao Porto, e vemos isso em qualquer programa que apareçam essas velhas glórias do Porto, e glórias e lendas do Porto, que passaram pelo nosso clube, sentem de facto que é outro carisma ao nosso Porto, sem dúvida alguma. E mesmo agora, pronto, cada vez que somos campeões já acabou uma surpresa. Agora, pronto, foi o Zaidu, há uns tempos atrás, há sempre uma surpresa, mas ninguém estava à espera de Zaidu e agora, pronto, bateu. Vamos lá ver se bate também para este fim de semana, era bonito. Vamos lá ver, pode ser. E Zaidu ficou cheio de moral, porque depois logo no jogo a seguir, neste último jogo, no Dragão, estava cheio de vontade, e esteve próximo do gol também. E acho que foi bom para o Zaidu, porque o Zaidu, apesar de existiram jogos que não correram tão bem, e isso é normal, porque as pessoas esquecem-se que o Zaidu veio de um campeonato muito pequeno, jogava no Mirandela, que há 2 épocas atrás. Veio para o Porto e penso que ainda tem muito para evoluir. Foi falado mal por vários adeptos do Porto, insultado, mas isso acontece sempre, insultam o Sérgio Conceição, insultam o Zaidu. E acho que o Zaidu teve aquele que mereceu, fazer aquele gol na Estádio da Luz, calou muita gente, e acredito que o Porto nesta fase final ganhou mais um reforço para a próxima época. Acho que o Zaidu na próxima época vai estar ainda melhor do que esteve nesta fase final do campeonato. Ele até disse que o nosso presidente era gaja boa, portanto há que continuar com felicidade com ele, e há que continuar com muito trabalho. Exato. Este gol de Zaidu não supera o de Kelvin, porque ninguém ficou de joelhos, porque se tivesse ficado, eu acho que sem dúvida alguma tinha superado. Que tivéssemos visto, não é? Se calhar até alguém ficou de joelhos, nós é que não vimos. Nós é que não vimos. Em casa, a ver na televisão. Exato. Muito bem. Bom, Inês, tens mais perguntas? Já terminou. Pronto, então já terminamos. Terminamos com as perguntas. Tens aqui alguma pergunta para nos fazer sobre a rádio? Não tenho pergunta. Tenho aqui se calhar algo para vos dizer. Eu acho que o vosso projeto está agora a começar, e aquilo que eu já vi ao longo deste programa. Vocês continuem a acreditar no vosso trabalho, no vosso talento, na vossa paixão, quer pela rádio, quer pelo Futebol Clube do Porto, ou neste caso não pela rádio no geral, mas pelos relatos do Futebol Clube do Porto. Acreditem no vosso trabalho, continuem assim, e um dia mais tarde, acredito que se vocês continuarem, acreditem vocês, e eu acredito, mas vocês é que têm que acreditar, que um dia pode surgir essa possibilidade de serem os relatadores do Porto também. Quem sabe quando eu ficar velhinho, vou precisar de substituto. Quando eu ficar daqui a uns anos, alguém vai ter que me substituir. Nós fazemos mesmo isto por paixão. É mais por isso, porque é muito esforço durante mesmo a semana, seja a nível pessoal, profissional, para nos reunirmos os dois, porque nós não fazemos isto separados. E às vezes é complicado, às vezes é um a chegar a casa à 1 da manhã para poder, porque o jogo é muito tarde, o jogo de Champions começa sempre muito tarde, e são pormenores, mas no fim contam. Nós fazemos isto mesmo por paixão, não é? Claro, eu sei. Eu sei como é que se vai e quais são os sacrifícios que temos que fazer para conseguir manter um projeto ativo. Eu sei como é que isso funciona. E vocês ainda não têm filhos, não acho eu. Não temos. E quando surgir essa parte, eu acho que não. Acham vocês, não é? Não sei, vocês não sabem o que a fazer. Mas quando se um dia surgir essa vertente, vocês tiverem já as coisas cimentadas e terem que também ter a atenção normal que têm que ter com a família, as coisas que voltam a complicar-se outra vez. São sacrifícios, mas que valem a pena quando vês o vosso público ou a vossa audiência a retribuir-vos e a perceberem o vosso trabalho e a congratular-vos com o vosso trabalho que vocês fazem. Isso paga tudo, sem dúvida.
Sim, não temos filhos, mas temos aqui a nossa mascote, não sei se tiveste a ocasião de ver. Epá, é o nosso amigo. Epá, ele é o Bobby, é a nossa mascote. Epá. Porquê? Porque ele alimentar isso. Pronto, quando temos assim um bocado de comentários negativos, pronto, se tiramos o Bobby, ele responde. O Bobby sabe muito bem responder. E a alimentação dele é melão verde. Está na altura, ainda por cima e pronto. E pronto, obrigado por ter estado aqui connosco na Dragons Rádio, na nossa emissão. Foi um prazer. Obrigado. Eu que agradeço e continua aí, malta. Força Porto. Força Porto. Obrigado. Um abraço, fiquem bem. Até à próxima. Tchau. Próximo, tchau.